Lógico que nós precisamos adiar essa votação. Nós seguimos em obstrução. Nós não podemos admitir que essa casa não se posicione de forma clara, o Congresso Nacional de forma clara, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu assisti a algumas falas dos governistas aqui e me constrange até ver um nível de subserviência institucional, deputado Mendonça, do pessoal da esquerda aos ataques afrontosos do Supremo Tribunal Federal contra o parlamento e contra os direitos humanos. Esse tema aqui, entrarei no mérito se porventura discutirmos a matéria, não merece sequer a aprovação da casa por se tratar de cotas para cinema nacional que já não deram certo e não darão daqui para frente. Agora, nós estamos em vias de debater isso quando, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal afronta mais uma vez, por meio de uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, a iniciativa da Casa Revisora do Senado da República de instituir mandatos para ministro do Supremo Tribunal Federal, ou, deputado Zanelto, sugerir mandatos. Pois foi o seguinte, o senador Rodrigo Pacheco sugeriu que se discuta mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. E, deputado Bibo Nunes, o Gilmar Mendes, que não se aguenta porque é político, já deixou a toga há muito tempo, só a veste como fantasia, para com empáfia falar diante das câmeras de televisão e simular uma posição que não é a sua de magistrado, foi às redes sociais, foi ao Twitter hoje, rebater o presidente do Senado da República, dizendo que a instituição de mandatos para ministro supremo não seria uma boa ideia, porque acordaríamos numa Europa parlamentarista, que não é o caso do Brasil. Nem vou entrar no mérito estapafúrdio externado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu disse no comentário ao seu posicionamento é que ele sentiu, ele e os outros ministros sentiram que o poder deles não é supremo, e essa corte nem deveria se chamar suprema, deveria ser uma corte constitucional, porque, como dizem muitos, e eu repito aqui, supremo é o povo, que é representado pelo poder legislativo para legislar. Encaminhamento contrário. Era saudável, deputado. Senhores parlamentares, esse projeto aqui, infelizmente, é mais um daqueles que pode até ter uma boa intenção, mas ele não vai ter uma boa consequência. Já houve cotas nos cinemas e o aumento de exibição foi irrisório. Em contrapartida, os prejuízos arcados pelas empresas que exploram o ramo cinematográfico foram enormes. Deputado Bibo Nunes, eu arrisco dizer que se esse projeto de lei contivesse um artigo mais absurdo que o resto do projeto, que já é bem absurdo, dizendo que subsidiaria o ingresso, ou seja, pagaria o ingresso para o cidadão ir assistir, tampouco faria efeito, porque muita gente não quer ver determinado filme nem de graça, não importa se é brasileiro ou se é estrangeiro. Não estou entrando no mérito da produção nacional ou estrangeira do filme. Aqui se trata da qualidade, aqui se trata da vontade do consumidor de consumir um determinado produto, nesse caso, assistir a uma produção cinematográfica. Não vai funcionar. Pelo contrário, a média de pessoas assistindo a determinados filmes nacionais ao longo dos últimos anos em que esta lei vigorou foi de 5 pessoas por sala. Isso é insustentável. Isso aqui que a esquerda está fazendo, quebrando a indústria do cinema, de exibição das salas de cinema no Brasil, colocando as pessoas da bilheteria no olho da rua, desempregando o pipoqueiro
que vende a pipoca lá na frente. É isso que esse tipo de projeto vai fazer. Mais uma vez a esquerda atuando contra o trabalhador e demonstrando essa hipocrisia, fazendo de conta que vai melhorar a humanidade com o projeto de cotas. O que vai fazer é desempregar pipoqueiro, pessoa na bilheteria, com um projeto que é para jogar para a torcida e que não vai resolver qualquer problema de qualidade na produção de cinema nacional. Só que isso é a esquerda. Eu peço até para os assessores que estão nos seus gabinetes e trabalham para deputados de esquerda, para olhar à sua volta, se no seu gabinete o seu deputado contrata 50%, por exemplo, de mulheres, ou respeita a cota de negros na contratação de CCs nos seus gabinetes. Deputado Bibo, é raro. E olhe lá, quando isso acontece, é sempre assim, gostam de impor para os outros, mas para si não segue a mesma regra. Hipocrisia. Esse projeto é o projeto do desemprego da produção, ou melhor, da exibição, das salas de exibição de cinema no Brasil. Os cinemas já sofrem há anos com uma política de meia entrada que isenta de muitos que têm condições de pagar 50% do valor do ingresso, para fazer o público em geral pagar o dobro, inclusive pessoas pobres que não têm condição de sequer pensar em ir ao cinema, justamente porque o valor do ingresso é caro, para subsidiar a meia entrada para muitos que teriam condições de pagar inteira. Agora querem cotas para filmes nacionais mais uma vez. Além de alijar o mais pobre de assistir aos filmes que gostaria de assistir no cinema, ainda vão quebrar definitivamente muitas empresas que exploram esse ramo do entretenimento em shopping centers, em outras áreas comerciais, colocando no olho da rua, desempregando milhares e milhares de trabalhadores brasileiros que trabalham nas bilheterias, que trabalham nas vendinhas, nas cantinas. Repito, até mesmo o pipoqueiro ficará desempregado com esse tipo de política que quebra as salas de cinema. Mais uma vez, a esquerda propondo um projeto que pode até ter boas intenções e uma fundamentação que agrada muitos produtores, por exemplo, do cinema nacional, mas que no fundo acaba sendo a sua própria derrocada. Em qualquer lugar do mundo onde a esquerda governa, o resultado é esse, é de pobreza. Me diga um país comunista, deputada Alice Portugal, que é rico, um país que é desenvolvido, vai para a Coreia do Norte, para Cuba e volta e me diz, ou fica lá, quem sabe? Vamos entregar Kim Jong-un. Olha só, não tem um exemplo de sucesso de país comunista, a não ser quando, como aconteceu em boa parte da China, abre-se para a iniciativa privada, fazendo o contrário do que propõe esse projeto. É um contrassenso, uma hipocrisia e, mais uma vez, um projeto da esquerda comunista apresentado aqui no plenário, em vez de trazer boas consequências para a produção cinematográfica e para as salas de cinema, vai gerar quebradeira e desemprego. Esse será o resultado.